Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Senhor por essa oportunidade, porque é sempre bom estar aqui, né, tendo a oportunidade de falar do Senhor Jesus. E no culto de hoje, culto de missões, o quão é importante a gente saber que a gente precisa falar de Jesus. Essa semana foi me perguntado por que do Ministério de Missões ter um culto, né, todos os meses, no domingo fixo, o culto de missões, né? E a gente precisa lembrar a igreja a falar de Jesus, a fazer missões, né? Orando, contribuindo ou indo. Então, assim, atendendo ao chamado que o Senhor te chamou para fazer, né? Às vezes através de um louvor, através de uma oração, de um abraço, emprestando seus ouvidos a alguém que necessita. Então, assim, tem várias formas de fazer missão. Qual é o seu chamado? E a igreja, ela precisa trazer essa alerta. Ela precisa falar de missões. Que a gente vai colocando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e vai colocando como fosse normal. A gente, às vezes, nem vai dando tanta importância. E é muito importante. Jesus, ele veio fazer missão aqui na Terra. E ele nos deu essa ordem de ir e fazer missões. E hoje, no culto de missões, eu gostaria de trazer como tema da minha ministração a missão do Espírito Santo. E eu fiquei muito feliz quando eu, conversando com o Espírito Santo a respeito dessa ministração, que a gente fala sobre tantas outras coisas e muitas vezes o Espírito Santo, ele é esquecido. Tem até um livro cujo tema é O Deus Esquecido. Francis Chan, ele escreveu esse livro e ele coloca ali no rodapé desse livro como nós somos negligentes à presença do Espírito Santo. Porque nós colocamos um Deus esquecido. E eu queria falar hoje sobre alguns porquês, por que muitos consideram como um Deus esquecido, quase não se fala, pessoas não entendem muito sobre o Espírito Santo. A gente fala de tantas outras coisas e não do Espírito Santo. Abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 16. João, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 8. No capítulo 16 vai falar sobre a missão do Consolador. No versículo 8 vai dizer assim: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Curvem suas cabeças, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus eterno Pai, que está a tua palavra, Senhor, e que está o teu povo. Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha ser presente aqui nesse lugar, Pai. Que a tua palavra, Jesus, ela venha frutificar nos corações, Deus amado, alcançando vidas, Pai. E que através de nós, Senhor, nós viemos ser luz ali no mundo, aqui no mundo, Pai. Que nós viemos ser o diferencial nessa terra, nesse mundo tenebroso, Pai. Que o Espírito Santo da verdade, o Consolador, Pai, ele venha convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que o Senhor venha ser conosco hoje, sempre, em nome de Jesus, Pai. Não retire de nós a tua presença. Nós necessitamos da presença do Espírito Santo. Amém? No culto de missões passado, o Juan ministrou aqui e trouxe como tema, né? A guerra contra o inimigo. Então, ele trouxe umas ponderações que nós devemos aceitar Jesus, primeiramente. Nós temos fases. Aceitamos Jesus, nos arrependemos,
perdoamos, para nós passarmos para a segunda fase, que é preparar contra as ciladas do inimigo. Então ele ministrou, ele falou de armadura de Deus, dessa preparação que nós devemos ter contra o ataque do inimigo. Mas eu queria falar para vocês que nós não estamos sozinhos. Deus ele nos capacita, Jesus ele traz as instruções para cada um de nós, mas ele não nos deixou aqui sozinhos. Ele nos deixou o Consolador, ele nos deixou o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que capacita a igreja, porque a igreja sem o Espírito Santo, ela não tem poder nenhum para operar. Não é pela imposição das minhas mãos, mas é pelo poder do Espírito Santo em mim, que eu tenho poder para curar, liberar uma palavra, liberar uma profecia, fazer algo diferente. É pelo poder do Espírito Santo. Por mim, pelo pastor, pela pastora, por nós mesmos, nós não somos nada sem a presença do Senhor. E Ele não nos deixou órfãos, Ele nos deixou o Espírito Santo. E nós precisamos entender quem é essa pessoa, quem é o Espírito Santo, porque muitas vezes nós falamos tanto do Espírito Santo, nós entendemos que o livro de Atos, alguns teólogos vão falar que o livro de Atos é o livro do Espírito Santo. Porque você vai ver que no livro de Atos tem uma atuação tremenda do Espírito Santo, tem um agir poderoso do Espírito Santo. Então a gente entende que o Espírito Santo ele começou a agir, né, a partir da ida de Jesus, quando ele teve a sua ascensão ao céu. Mas será que é dessa forma? Será que nós compreendemos que quem é essa pessoa, quem é esse Jesus? O agir do Espírito Santo, irmãos, não é somente para impedir Satanás que destrua a vida do homem. O agir do Espírito Santo é para nos regenerar. O agir do Espírito Santo é para nos santificar. O agir do Espírito Santo em nós é para convertermos nós do nosso pecado. É para fazer a mudança da direção. Eu falo que quando nós entendemos que do agir do Espírito Santo em nós, a nossa vida ela se transforma, ela faz um boom. E eu queria falar com vocês, abram as suas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Quem é o Espírito Santo? Não é nem spoiler, está aqui na Bíblia. Se a Suelen estivesse aqui, ela ia entender. O Espírito Santo, queridos, é um ser divino. Ele é um ser supremo. Ele é a essência de Deus aqui na terra. Ele é eterno, ele é divino, ele é poderoso. Mas quem é o Espírito Santo? No capítulo 1 de Gênesis vai falar que no princípio criou Deus os céus e a terra. Porém a terra estava sem forma e vazia. Havia até trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo é Deus. Não é um segredo para muitos, mas tem muitos também que não têm essa compreensão de quem é esse Espírito. Quem é esse Espírito da verdade? O Espírito Santo é Deus. É a presença de Deus ativa na terra e na igreja. Deus se faz presente nesse lugar. Ele se faz presente no mundo e é ativo. Não é uma coisa que está paralisada, que está sem ação. O Espírito Santo de Deus, ele age no meio da igreja. Ele age através de nós, através da nossa boca, através do nosso jeito, através de nossas atitudes. É dessa forma que o Espírito Santo age. E nós costumamos falar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Existe apenas um Deus, mas é o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Como assim uma pessoa? Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa? Porque quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos alguns atos do Espírito Santo, alguns símbolos que representam a presença do Espírito Santo, um
sopro, como ali em Pentecoste, quando Jesus pede para os seus discípulos ficarem todos reunidos, que eles iam ser revestidos de poder, e os discípulos ouvem um barulho como de um vento. A Bíblia fala como de um vento. Mas o Espírito Santo, ele não é uma sensação, ele não é uma pomba, ele não é um óleo, ele não é um vento. O Espírito Santo é uma pessoa. Se o Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa porque ele deseja se relacionar com cada um de nós. Quem quiser anotar alguma referência, por que ele é uma pessoa? O Espírito Santo, ele fala. Em Atos 8, 29. Ele é o conselheiro. João 14, 16. Ele é intercessor. Romano 8, 26. E ele entristece. Imagine que o Espírito Santo, eu acreditasse que ele fosse um vento. O vento ia me responder, o vento ia entristecer, o vento ia interceder por mim, ou o óleo, ele ia me responder, ia falar comigo. Não tem como eu achar que o Espírito Santo é alguma forma de um símbolo, porque o Deus, ele interage com nós. Deus, ele faz com que nós ouvimos ele, a gente fale com ele, ele quer que a gente se relacione com ele. Quando eu olho para a Bíblia e vejo que na criação de Deus ali no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Deus, ele se relacionava com aquele casal, indo ali, conversando e querendo saber como foi o dia. Queridos, isso não acabou. Isso não acabou ali no Jardim do Éden. Deus, ele continuou querendo se relacionar com o homem. Mas nós somos muito fechados para aquilo que Deus requer de nós. Porque nós temos muito apego a renunciar àquilo que o Espírito Santo fala com a gente. Então, muitas vezes, Deus, ele fala com a gente, Deus, ele quer uma resposta nossa, e nós nos fechamos porque nós temos medo de relacionar. Nós temos medo de doar. Mas aquele que aproxima de Deus, ele é transformado. Aquele que aproxima de Deus, ele é modificado pela presença do Espírito Santo. Não tanto no fundo lá que nós... Deus, ele quer um relacionamento. Ele é uma pessoa. A relação... Abram suas Bíblias comigo em Lucas 1, 26. A relação dos três. Como entender Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Nós vemos que o Espírito Santo, ele estava ali no início da criação. Ele não começou a agir somente em Atos dos Apóstolos. Ele estava no início da criação. E eu queria trazer em outro momento, aonde que está Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Lucas 1, 26. Lucas 1, 26 vai falar quando o anjo Gabriel, ele chega para Maria, para anunciar, né, que Deus havia escolhido para gerar o Filho do Deus Altíssimo. Então Maria, ela vai ficar surpresa com aquela situação. Como assim um anjo me escolheu? Já pensou se isso fosse conosco hoje? E a Maria falou para o anjo, mas como assim? Eu nunca tive relação com homem nenhum. Como eu vou engravidar e ter um filho do Deus Altíssimo? Então, olha o que o anjo responde para Maria. O anjo, ele ensinará para sempre sobre a casa de Jacó, ele reinará para sempre, e o seu reinado não terá fim. Aqui é no 33, né? 35. O anjo respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Deus, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há
terminar de nascer, será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo, ele fez parte dessa obra que foi gerar Jesus em Maria. O Espírito Santo estava participando desse ato, desse poder. O Espírito Santo revestiu Maria para que ela gerasse o Filho de Deus. Então houve uma participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo ele teve o tempo todo agindo no decorrer da história da Bíblia. O tempo todo ele esteve presente. Mas a atuação de cada um, por que a gente vê relatos onde Deus operava? A gente vê relatos onde Jesus operou ali no Novo Testamento. E a gente vai ver mais à frente, falando muito sobre o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. Mas ele teve participações em momentos onde Deus agia, ele teve participações em momentos onde o Senhor Jesus agia também. Outro momento, quero trazer para vocês onde a Trindade, ela estava unida em um propósito. E esse propósito era salvar a humanidade do seu pecado. Esse propósito era trazer a redenção da humanidade. Esse propósito dos três era regenerar a humanidade do seu pecado. Esse propósito dessa unidade era santificar a humanidade. Então os três estavam agindo juntos. Amém? Outro momento. No Mateus 3,16. No batismo de Jesus. Mateus 3,16 vai falar: batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. No momento do batismo, o Espírito Santo, representado por um símbolo, que é a pomba, ele desceu sobre Jesus. E aí o céu se abriu. Jesus, o Espírito Santo e a voz que do alto dizia: esse é o meu Filho a quem me comprazo. Ali estava a Trindade. Ali há uma confirmação que o Espírito de Deus é o Senhor, é Deus. Deus, Ele o tempo todo, Ele quer nos trazer a refletir sobre quem é a pessoa dele. Deus, Ele não acabou ali no Jardim do Éden, queridos. Deus, Ele nos está dando a oportunidade todos os dias com sua presença, a presença do Espírito Santo aqui na terra, para que nós venhamos nos relacionar, falar com Ele. O Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que convence o homem. Eu posso ficar aqui falando 1 hora de tempo, eu não vou convencer vocês de nada, apenas o Espírito Santo. É Ele quem convence, é Ele quem fala ao seu coração. Enquanto eu estou aqui derramando as palavras que o Senhor colocou no meu coração, o Espírito Santo está falando no seu coração. O Espírito Santo está te confrontando, o Espírito Santo está falando com você. É Ele quem convence do seu pecado, é Ele quem convence do juízo, é Ele quem convence da justiça. Homem nenhum sem o Espírito Santo de Deus tem poder algum de fazer nada, somente Ele. E muitas vezes nós colocamos esse Deus no esquecimento. Nós achamos que esse poder, esse Deus, Ele morreu ali na cruz do Calvário, mas Ele está vivo e Ele não nos deixou órfãos. Nós não estamos aqui sozinhos. Eles trabalham em conjunto. O Tiago Henrique, ele trouxe uma palavra de abertura, ele falou sobre a unidade da igreja. Quão importante é se nós tivéssemos esse entendimento do que é trabalhar junto. Você vê que na criação do mundo, os três operavam junto. Você vê que ali quando Jesus ele foi anunciado
para que Maria gerasse, eles estavam lá pulando os três juntos. No batismo de Jesus, os três estavam pulando juntos. E nenhum deles quer roubar a glória um do outro. Ah, Deus é mais poderoso. Não, Jesus que é mais poderoso. Jesus, ele curou, ele salvou. Não, Deus que criou os céus e a terra. Ah, não, o Espírito Santo que é poderoso. É o Espírito Santo que derrama poder sobre a igreja. É o Espírito Santo que capacita a igreja de fazer alguma coisa. Eles não têm essa competição como nós temos. A igreja, quando ela entender que para ter unidade, nós temos que trabalhar juntos, sem desmerecer o que um faz, o que o outro tem, e eu aproveitar da qualidade do que o outro tem. Ah, irmão, eu sou inteligente nessa área, vai lá e faz isso. Irmão, eu tenho capacidade de fazer tal coisa, eu gosto de organização, eu gosto de arrumar tal coisa, eu sou melhor nessa área. Se a gente unir a nossa capacidade de fazer o melhor, nós já teríamos conquistado o mundo lá fora. Mas nós começamos a competir quem é o melhor, quem faz melhor, quem não faz, a julgar o outro. Ah, não, ó, você viu lá? Já pensou se fosse assim no reino de Deus? A Trindade, queridos, ela é um modelo para que nós estejamos em unidade. A Trindade, ela é um modelo para dentro da igreja. Nós precisamos olhar para Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Como eles trabalham, como eles agem, o que eles são, por que eles fazem, para que eles fazem, quem é eles? É Deus, queridos. É Deus. Nenhum é menor do que o outro, nenhum é melhor do que o outro. Se nós formos olhar hoje na escola dominical, a gente falou sobre o amor, falou sobre a ira de Deus e falou sobre algumas situações. Mas falando até, pincelando sobre algumas coisas da escola dominical, que Deus é esse que amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus é esse que amou esse mundo de tal maneira, uma maneira que nós não sabemos explicar. Ele criou os céus e a terra, ele enviou Jesus. E quando Jesus ele veio, ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, porque nós não estamos livres de passar por dificuldades ou tentações. O próprio Deus, ele passou, ele foi para o deserto para ser aperfeiçoado na sua dor. E muitas vezes a gente vira crente mimizento, reclamando, estou sofrendo, não falou isso, isso e aquilo. A gente vira crente mimizento. Mas o próprio Deus, ele foi para o deserto para ser tentado por Satanás, para ser provado. E muitas vezes Deus, ele deixa que nós sejamos provados para nos aperfeiçoar. Só que a gente não aguenta, Rogério. A gente começa a murmurar e falar, e reclamar, e apontar, e essa unidade a gente destrói em um piscar de olhos. A primeira prova a gente já perde. A primeira prova que Deus coloca a gente já perde. Queridos, o Espírito Santo, ele nos prepara, ele nos santifica para entrar no céu. Não tem como entrar no céu se nós não estivermos santificados. E muitas vezes a gente esquece disso. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do agir do Senhor. Nós precisamos desse mover de Deus. Nós precisamos olhar para o modelo da Trindade, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Nós precisamos entender como missionários, porque todo aquele que aceita Jesus, ele se torna missionário. Ele se torna missionário de alguma forma, e não queira tampar os ouvidos, você pode não querer fazer, mas você é. Se você aceitou Jesus, você é. E você tem que aceitar isso. Por que você tem que aceitar isso? Porque nós não podemos ser indiferentes com o nosso irmão que está do nosso lado. Nós não podemos negligenciar esse Deus, assim como o livro, como foi escrito por Francis Chan, o Deus esquecido. Nós não podemos negligenciar esse Deus. Fazemos de conta
Deus, Ele é uma pessoa que quer se relacionar com você. Esse Deus, Ele é poderoso. Esse Deus, Ele nos reveste. Esse Deus, Ele nos capacita. Esse Deus, Ele nos coloca em suas mãos como instrumento de poder na vida de alguém. Ele, através dele, nós podemos curar alguém. Nós podemos lançar palavras de bênção, palavras de vida, palavras de cura. Não é extraordinário. Você quer ser uma pessoa extraordinária? Seja movida pelo Espírito Santo. Muitas vezes a gente acha que títulos nos torna extraordinário. Formação nos torna extraordinário. Capacitação profissional, diplomas e diplomas e diplomas, nos torna uma pessoa extraordinária. O Espírito Santo, ele nos torna uma pessoa extraordinária. Porque o Espírito Santo, ele nos transforma de dentro para fora. Não adianta eu ter vários títulos e ser uma pessoa mesquinha, ruim, snob, uma pessoa deplorável. Mas o Espírito Santo, ele vai nos moldando a ser melhor. O Espírito Santo, ele vai nos transformando para a gente se parecer com o céu. Deus Pai, ele revela ao Filho. João 3,16. O Filho, ele aponta para o Espírito. João 14,16. Queridos, quando Jesus, ele anuncia no Evangelho de João que ele já estava indo para o Pai, que ali já seriam os seus últimos momentos com os discípulos. Os discípulos, eles começam a ficar apavorados. Eu fico me colocando no lugar e pensando. Imagina que se o pastor Wando chegar aqui amanhã e falar que não vai mais ser o pastor dessa igreja, vai pegar todo mundo de surpresa. A gente vai ficar disperso, a gente vai ficar, o que aconteceu, por quê e tal. Foi assim que aconteceu com os discípulos. Quando Jesus começou a anunciar que já estaria sendo chegada a sua hora, e os discípulos começaram a ficar apavorados. E em João 14 ele vai falar para os discípulos que não se turbe o vosso coração, que era para crer nele, que na casa do meu Pai há muitas moradas, e que se não fosse assim ele não teria dito. Jesus, ele não veio aqui para falar um monte de coisa e nos enganar, para encher a gente de conversas, porque é real, é eterno. E ali ele fala, no capítulo 14, ele vai falar para os seus discípulos que não ficassem perturbados, que ele enviaria outro Consolador, mas que era necessário que ele fosse, para que o Espírito Santo viesse. E quando esse Espírito da verdade viesse, ele convenceria o mundo do pecado. E nós precisamos desse Espírito. Quando você começa a ler o Evangelho de João, ele traz a natureza divina do Senhor Jesus. Ele quer revelar a nós essa natureza divina. O Espírito Santo é um ser divino. A sua essência eterna é Deus na terra. E muitas vezes nós não temos essa consciência de que nós estamos com Deus aqui nesse lugar. A presença do Senhor, ela se faz presente nesse lugar. E muitas vezes a gente vai falando, se eu tivesse 1 minuto com Deus, eu faria isso. Se eu tivesse 1 minuto com Deus, eu ia falar isso para Deus. Queridos, você está tendo a oportunidade agora de falar com Ele. Você tem a oportunidade todos os dias de falar com o Senhor. Jesus, ele deixou o Espírito Santo para nós nos relacionar. A Bíblia vai falar que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele fala de nós para Deus. Ele fala ao nosso respeito. Em Romanos 8 vai falar que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele fala ao seu espírito: você é filho, você é amado, você foi escolhido.
parte do céu. Isso é tremendo, irmãos. Se a gente for analisar o que Deus faz por cada um de nós, nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Mas o céu se abriu. Assim como o céu se abriu ali na hora do batismo para Jesus, o céu se abriu para nós. Deus viu graça em nós. Deus viu graça a nosso respeito. Ele viu graça a nosso respeito. Imagina Deus pensando: como que eu vou deixar esse povo sozinho? Jesus, ele vai subir ao céu, e aí? O que vai ser desse povo? Porque se é o Espírito Santo que convence, não é o homem, é o Espírito Santo. Jesus sobe, tudo que ele falou a gente joga no mar do esquecimento, porque se você não está ligado, você esquece. Mas o Espírito Santo está todo dia te falando. Quando você está lá na sua casa, vai para a casa do Senhor, busque a Deus, perdoe alguém, ajuda fulano. Sabe aquela vozinha que fica na tua cabeça te falando? Você manda uma mensagem para fulano, faz isso, faz aquilo. Queridos, eu tive várias experiências com o Espírito Santo. E todas as experiências que eu tive, cada uma ia me fortalecendo. Cada uma me fortalecendo. Quando o Lucas passou por uma situação de desenganar, eu comecei a falar com Deus. A médica falava: você não sabe o que está acontecendo? E eu falava assim: Deus silenciou, não estou ouvindo a voz de Deus. Porque até então, naquele momento, eu ouvia a voz de Deus, mas chegou no momento que eu não ouvia mais. Então, se Deus silenciou, eu não estava ouvindo a voz de Deus, eu entendi que Deus estava analisando a situação. E eu esperei no Senhor. Várias situações já aconteceram aqui na igreja. Tem uma irmã que não está aqui hoje. Ela orou para Deus pedindo uma bênção. E ela colocou na resposta que o Espírito Santo desse para ela, que eu mandasse uma mensagem para ela. Eu, sem saber de nada, estou lá em casa de boa, assistindo televisão, e me vem essa irmã na cabeça, sabendo de nada. E ela falou assim, o Espírito Santo falou: fala para ela que aquilo que ela está buscando, ela vai receber. E eu mandei a mensagem para ela: glória a Deus, você respondeu aquilo que eu pedi para o Espírito Santo. E depois ela foi me falar: eu não sabia de nada, mas o Espírito Santo me usou para responder aquilo que ela necessitava. Então o Espírito Santo, ele conversa, ele responde, ele fala. E como eu faço para receber o Espírito Santo? Porque muitas vezes o que a gente acha que quem recebe o Espírito Santo é quem fala em línguas, quem tem dom de profecia, quem tem dom de revelação. Então a gente acha que essas pessoas, elas receberam o Espírito Santo. E você que aceitou Jesus, nunca recebeu o Espírito Santo. E se eu te falar que isso não é verdade? Que quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Porque se eles são uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, não tem como você receber Jesus. Não, Espírito Santo, peraí, eu recebi Jesus, você fica fora. O Espírito Santo vem junto, porque eles são um. Eles são um. Dons do Espírito não tem nada a ver em receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se manifesta através de dons. Vamos abrir lá na Bíblia, só para 1 Coríntios 12. 12, versículo 4. 1 Coríntios 12, versículo 4. Vai falar: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E na diversidade das realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então o Espírito Santo, ele se manifesta em nós, através dos dons. E é Ele quem decide se manifestar a cada um de nós da forma que lhe é proveitoso.
igreja, em seu poder. Ele é autoridade dentro da igreja. Sem ele, nada podemos fazer. Então é ele quem escolhe, é ele quem decide, é ele que se manifesta no falar em línguas. Tem muitos irmãos que são uma bênção, mas nunca falou em línguas. Tem irmãos assim que é uma maravilha de ouvir, você desabafar, você receber um abraço, mas nunca profetizou nada, nunca sonhou, nunca teve uma revelação, nunca revelou um sonho. Não é através dos dons que a gente vê se você tem ou não o Espírito Santo, é através dos frutos. Abra lá em Gálatas 5. Quer saber de fato uma pessoa que tem o Espírito Santo? Gálatas 5, 22. A Bíblia vai falar que mais o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se tivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Queridos, os frutos do Espírito revelam se você é uma pessoa que tem o Espírito Santo ou não. É suas atitudes, é como você é, como você se comporta. Como eu falei anteriormente, Deus, ele revela o Filho e o Filho revela o Espírito Santo. Toda a obra do Espírito Santo, tudo que ele faz, ele revela Jesus. Então, quer saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Não é quando ela fala em línguas, mas é se as atitudes dela, o que ela faz, o que ela fala, está apontando para as atitudes de Cristo. Quer ter o caráter de Cristo? Busque os frutos do Espírito. Para nós buscarmos ter o caráter de Cristo, nós temos que buscar pelo fruto do Espírito. Quem concede esses frutos é o Espírito Santo. Quem manifesta os dons dentro da igreja, através dos irmãos, através de nós? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que age, é ele quem convence, é ele que faz, é ele que regenera, é ele que santifica. A obra do Espírito Santo, entenda isso, é salvadora. A obra do Espírito Santo é salvadora. Ele veio para convencer, ele veio para falar de arrependimento. E para ter esse Espírito em nós, nós precisamos aceitar Jesus, receber Jesus. Quando Jesus ele vai falar para os seus discípulos, para que ficassem unidos, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Quando ele sobe ao céu, ele pede que os discípulos fiquem todos reunidos, que não se dispersassem, que eles ficassem unidos, que eles iam receber o Espírito Santo, para que eles tivessem ousadia, para que eles recebessem esse poder para pregar, porque eles já tinham recebido Jesus. Agora era a vez do Espírito Santo se manifestar. E o Espírito Santo, a Bíblia vai falar que ele se manifestou naquele lugar. E veio um vento impetuoso e como língua que de fogo se revestiu aquele lugar com o poder do Espírito Santo. E ele capacitou cada um que ali estava para falar línguas diferentes. E hoje ele capacita a igreja, mas a igreja não entende que é através do Espírito Santo. Nós temos que orar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós temos que clamar pelo sangue e o nome de Jesus. Mas é pelo poder do Espírito Santo. É por isso que ele intercede por nós. Porque muitas vezes quando nós oramos, falamos com Deus, nós não sabemos pedir, nós não sabemos falar. E ele intercede por nós. A Bíblia vai falar que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Eu chego até como diz o Carlito, até a conjecturar, a imaginar que o Espírito Santo chora. Se ele é uma pessoa que ele fala, ele responde.
Mas o Espírito diz que é vida. Porque aqueles que inclinam para coisas da carne, ele pende a morte. Mas aquele que pende para o Espírito Santo, ele gera vida, ele gera fruto, ele gera dons. Queridos, nós, quando o apóstolo Pedro, ele é revestido pelo Espírito Santo, e ele ministra ali, 3.000 são convertidos, 2.000 pessoas são convertidas, porque ele estava cheio da presença de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos encoraja, ele nos capacita. Por mim mesma eu não estaria aqui, por mim mesma eu estava muito insegura, por mim mesma eu não... Tudo que eu estudei eu esqueci. Mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, a qual o Senhor confiou para ficar conosco aqui na terra, esse Espírito, ele me capacitou, esse Espírito me encorajou, esse Espírito falou comigo: vai lá, você é casa de Deus. O Espírito Santo faz morada em mim, porque eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus como meu Salvador, e a porta está aberta para o Espírito Santo entrar e se manifestar através dos seus dons, dos seus frutos e de tudo aquilo que Ele quiser me capacitar. Nós somos casa. Querido, vocês sabem por que Deus, Ele está o tempo todo ali tentando moldar a nossa mente, fazendo a gente entender. Porque nós somos semelhantes ao céu. Nós carregamos Deus em nós. Nós andamos aqui na terra com Deus dentro de nós. Deus, Ele está dentro de nós. E quando eu chego num lugar, eu estou levando a presença do Senhor. Agora você imagina eu chegando num lugar totalmente agressiva, falando coisas que magoam, que machucam, totalmente descompensada. Será que você ia acreditar se eu te falasse que eu carrego em mim a presença do Espírito Santo? Será que eu ia ser capaz de convencer alguém que está ouvindo eu falar de Deus, que eu carrego a presença do Espírito Santo? Que através do Espírito Santo eu abandonei práticas do mundo? Que através do Espírito Santo eu me converti do meu mau caminho? Que através do Espírito Santo eu busco uma vida de santidade? Que através do Espírito Santo eu fui regenerada pelas águas do Espírito? Por que o mundo, ele tem muita gente lá fora que não quer saber de igreja? Por que tem muita gente lá fora que não quer ouvir falar de Jesus? Porque tem muita gente lá fora que está repudiando a igreja. Porque aquele Deus que a gente diz que está em nós não é aquilo que nós fazemos. Eu falo que eu carrego o Espírito Santo, mas as minhas atitudes são totalmente diferentes do que o Espírito diz para eu fazer. O Espírito fala para que eu desenvolva o fruto de mansidão, o domínio próprio, que eu tenha bondade, que eu tenha amor. Mas eu ajo totalmente diferente daquilo que é o Espírito Santo. Se o Espírito é quem convence, se o Espírito é quem julga, se o Espírito é quem regenera, você acha que alguém vai acreditar naquilo que eu estou falando sobre o Espírito Santo? É por isso que nós temos que entender que nós temos que mudar. Nós temos que ser um diferencial. Nós não temos que ser comparados com as coisas do mundo. Irmão, tem muita gente lá fora que não quer aceitar Jesus, porque eles ficam confusos com aquilo que nós dissemos que somos e aquilo que nós dissemos que fazemos. Nós não estamos convencendo o mundo através das nossas atitudes. Pelo contrário, quando Jesus dá a ordem para que eles fossem por Jerusalém, Samaria, Judeia e aos confins da terra, porque eles foram transformados, porque eles foram modificados. E Jesus, ele sabia que quando eles fossem pregar o Evangelho, eles iriam convencer, porque eles são pessoas transformadas. Mas se eu não tenho transformação em mim, não tem como eu convencer ninguém. Não tem como eu querer fazer evangelismo lá fora. Não tem como eu querer fazer um ato
atitudes é totalmente oposta à obra do Espírito Santo, se as minhas atitudes são totalmente contrárias àquilo que o Espírito Santo fala, nós somos geração eleita, sacerdócio santo. Quando ele dá a ordem, quando Jesus ele dá a ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele está falando: você que recebeu Jesus, leva a minha presença. Você que recebeu Jesus, leva a minha presença. Você já pensou uma pessoa extraordinária? Quando a gente chega na casa de alguém, alguém fala assim: chegou a presença de Deus. Essa mulher que está vindo aí, ela traz paz para a minha vida. Ela traz alegria. Meu pai, ele era evangélico. Meu pai, ele tinha uma característica muito marcante. Eu convivi muito pouco, mas do pouco que eu convivi, eu aproveitei cada momento com ele. E ele tinha uma característica muito marcante. Aonde ele chegava, não tinha tristeza que permanecesse. Meu pai era uma pessoa que fazia a pessoa que estava deitada, dormindo, levantar só para ir falar com ele. A pessoa que estava parada, já descansando, ela levantava, fazia um café, botava um pão de queijo na alçada. Meu pai levava alegria para onde ele ia. Ele era uma pessoa feliz, era uma pessoa que tinha assunto, que tinha conversa, que aconselhava e falava as coisas. Eu falo dos hinos da harpas que eu aprendi. Eu aprendi com meu pai, foi ele que me ensinou. Ele me chamava, ele era farmacêutico, prático naquela época. A gente ia para a farmácia, passava o dia inteiro. Ele ficava doido para mim fazer a primeira voz e ele a segunda, e eu nunca conseguia. Mas meu pai, ele fazia um diferencial. Nós precisamos ser esse canal de bênção na vida de alguém. Nós precisamos ser a paz que o mundo procura. Nós precisamos ser luz na vida de alguém. Nós precisamos ter palavras de bênção para levar. E nós precisamos entender que nós estamos vivendo com Deus aqui na terra, que há um poder extraordinário sobre nossas vidas aqui, queridos. Não é à toa que Deus tem me chamado: vem, vinde a mim, todo aquele que está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. O problema é que a gente se enfada muito rápido com as coisas do cotidiano. Mas uma vez eu comentei com a minha mãe: mãe, a senhora reclama de tudo, de tudo, de tudo. Mas se não for para ter nada, ou a gente morre, ou a gente vira estátua. Porque se nada tem que acontecer com a minha vida, qual o sentido de viver nessa terra? Se eu não posso chorar, se eu não posso sentir dor, se eu não posso sofrer, se eu não posso ser traída, se eu não posso isso ou aquilo, passar uma dificuldade, se não pode acontecer algo muito ruim comigo, qual o sentido de Deus estar nos preparando? Nós precisamos buscar estratégia. Deus está nos preparando para entrar no céu. Quando Jesus, ele estava, tem uma passagem de João 3, vai falar que Jesus, ele estava num lugar e à noite Nicodemos foi ter com Jesus. Nicodemos estava intrigado porque ouvia falar dos milagres, dos feitos de Jesus. E ele chega e fala assim: Rabi, vejo que tu és mestre, vejo que tu és de Deus, pelos feitos que tu tens operado. E eu fico imaginando como que Jesus ele se comportou, porque ele traz duas verdades nesse texto. Ele vai trazer a primeira verdade, se ele quer ver a Deus. Você quer ver a Deus? Você precisa nascer de novo. E aquela situação bugou a mente de Nicodemos, porque ele perguntou: como assim? Vou ter que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? E aí Jesus, eu falo assim, ele bugou mais ainda a cabeça de Nicodemos, porque vendo que ele era o mestre da lei, um homem estudado, culto, mas ele viu que ele não tinha conhecimento nenhum sobre o céu. Ele não tinha conhecimento nenhum sobre o Criador. Queridos, o Senhor está te dando uma dádiva aqui nessa noite. Ele está te trazendo conhecimento de quem é o Criador, de quem que fez todas as coisas. Ele está te trazendo conhecimento que você não está sozinho, que a esperança não acabou
Mas se você quer entrar no reino, você tem que nascer nas águas. Você tem que descer as águas, ser batizado. E você tem que ser batizado no Espírito, receber o Espírito Santo. Então, para entrar no céu, para ver a Deus, você tem que aceitar Jesus. Você tem que receber o Espírito. Você tem que renunciar à sua carne. Você tem que morrer para o mundo. Porque não se pode alguém que decide andar com Deus ser comparado ao mundo, às coisas do mundo. Como o Espírito Santo vai testificar sobre você. Como o Espírito Santo vai te defender. Como o Espírito Santo vai falar com Deus com gemidos inexprimíveis a seu respeito. Se você não se parece nada com uma criatura do céu, se você não se parece nada com o céu, como o Espírito Santo vai testemunhar a seu favor, vai falar de você para Deus? Ele vai dizer assim: misericórdia, mas nós temos que orar porque ele ainda não se converteu. Ele precisa se converter. E para você se converter, você precisa entender que Deus é Criador. Que Jesus, ele te salvou. E o Espírito Santo, ele vai te convencer para que você viva uma vida em santificação até a consumação dos séculos, até a vinda de Jesus. Se coloque de pé.